comecei a sentir uma coisa que eu não sentia há muito tempo, desde lá do Brasil. Mas eu vou dizer pra vocês, foi o pior erro. Foi o pior erro pra eu cometer, foi misturar novamente esses dois mundos. E com isso tudo, com essa minha saída novamente do Instagram, né, eu consegui novamente me livrar, esse detox foi muito importante para eu me sentir livre, para eu me sentir mais confiante, por exemplo, para voltar a gravar vídeos aqui no YouTube, porque eu tô sendo cobrada, sim, eu tô sendo cobrada, que você não precisa se envolver em polêmica, em estar ali dando sua opinião, se pronunciar na política, por exemplo. Se você não falar mal desse político, você tá junto com ele. Eu fui percebendo o que o algoritmo estava tentando fazer comigo, gente. Preste atenção nessa parte do vídeo. Eu estava com uma constância aqui no YouTube. Eu estava conseguindo manter 2, 3 vídeos por semana. Gente, eu parei. Total, tem uns 2 meses, eu acho que tá entrando nos 3, que eu não publico mais nada. E eu vou tentar explicar pra vocês aqui como é que isso afetou novamente a minha saúde mental. E dessa vez, eu tenho certeza que foi mais forte. Sim, gente, eu acho sim que o Instagram é a principal síntese do mal-estar que hoje atualmente tem na internet, que tá literalmente adoecendo as pessoas. E é por isso que talvez você clicou aqui nesse vídeo, porque não é um sentimento só de uma pessoa, duas, não é um sentimento isolado. A gente, ultimamente, nós todos estamos tendo uma percepção maior de que o uso excessivo das redes sociais está destruindo totalmente a empatia, a capacidade de tolerância, o nosso bem-estar e a capacidade de ser feliz com as coisas reais. A gente está deixando de fazer várias coisas na nossa vida, de viver a vida na realidade, para viver nessa imersão em um mundo totalmente digital. Que para quem trabalha com mídia, que era o meu caso, como eu vou contar aqui no vídeo, acaba se perdendo. Essa pessoa cria um personagem ali para viver nas redes, porque ela tem que obedecer o algoritmo do Instagram. Porque se não for assim, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir divulgar o teu trabalho, você não vai conseguir seguir o ritmo da rede social. E é isso que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu me chamo Nathalie Roxley, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui pela primeira vez por causa desse tema, saiba que aqui nesse espaço, no meu canal, eu conto um pouco da minha trajetória, da minha mudança de vida, da minha mudança de país, e eu mostro um pouco da minha rotina também. E principalmente, como foi que eu consegui recomeçar tudo outra vez. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no passado. Vamos aqui entrar numa cápsula do tempo e vamos voltar lá por volta de 2004, tá? Naquela época ali do Orkut, do MSN. E mais 2 anos na frente, acho que 2006, 2007, comentem aqui pra mim se eu tô correta nas datas, foi que o Facebook também surgiu. No Brasil, pelo menos, ele não teve tanta força como o Orkut. Eu acho que vocês recordam disso. E o que eu já quero pontuar aqui é que naquela época eu não me recordo de um conteúdo que ele durava 24 horas e ele era simplesmente excluído. Eu nunca vi isso, né? A gente trocava uma ideia, a gente conversava, o próprio Facebook também era um lugar, né, onde você via os seus amigos, as fotos dos seus amigos, os conteúdos dos seus amigos, a gente conversava, a gente interagia, a gente postava fotos, né, e a gente estava sempre assim, em contato um com o outro, e isso era muito legal naquela época. Então a internet, ela sempre foi sim, baseada em você compartilhar a sua vida, os seus momentos, né, e aquilo lá, naquele tempo, era um diário eletrônico, como a gente chama, até que delete ou a plataforma caia, como foi o caso do Orkut, que desapareceu. Ou seja, tu ia lá, olhava o que teus amigos haviam publicado, as novidades, nas comunidades, né, muito legal na época, e saía. Sim, a gente saía da frente do computador, principalmente. Não tinha mais necessidade de tu ir ver mais nada. Ou seja, automaticamente a tua vida online, ela era pouca parte do teu dia, né? A tua vida offline era bem maior. E aí, por volta de 2010, chega o Instagram. Chega leve, né? Também um álbum de fotos normais, só pra gente ir se situando. Se você que tá vendo esse vídeo não viveu essa época, eu acho super bacana que você veja como toda essa loucura teve início. Bem,
Então, lá por 2017, eu estava entrando nessa de trabalhar com divulgações, né, por conta do programa de TV que eu comandava. Sim, eu comandava um programa de TV na minha cidade, lá que eu morei, o etc e tal. E o Facebook, ele dava a oportunidade para você fazer aquelas famosas lives, né? Ou seja, a TV, ela transmitia ao vivo o meu programa. E ali eu conseguia interagir com o pessoal que estava assistindo. Eu fazia os sorteios, né, dos anunciantes. E foi aí que nós começamos a ver a força gigante de fazer os anúncios. Ou seja, a blogueirice ali surgiu bem naquele momento, né? Ali nasceu a marqueteira, possamos dizer assim. E seguindo então, vamos lá, vamos pro Instagram, né? Ele já bem que nesse período, ele invadiu com tudo. Ele passou realmente por cima do Facebook, pelo menos lá no Brasil. Até aí, tudo bem, né? Tudo fluindo normal, leve, de forma que a gente conseguia trabalhar com as duas redes, né? Mais um Instagram. E interessante que até aí, nessa linha do tempo, era como se a vida pública, o trabalho, era aquilo, né? Era naquele momento. Aquele momento da TV, dos meus anúncios, do meu trabalho, do meu ganha-pão. Acabava o programa, gente, a vida normal seguia. Solta-se o celular e vamos viver outras coisas. Muito interessante. Mas e aí, o Snap, né, o Snapchat. E ele fez o quê? Ele lançou um recurso bem interessante dos stories, que era você postar uma coisa que sumia. Então era uma novidade do Instagram. Ele tentou fazer o movimento de comprar o Snap. Vocês lembram dessas coisas que rolaram na internet? Ele tentou comprar. E o que foi que o Snap fez? Recusou. E aí o Instagram, muito inteligente, para não ficar atrás, fez o quê? Lançou os stories dele, copiou o mesmo recurso, só que mais aperfeiçoado. E aí o Snap fez o quê? Foi por água abaixo. Ele acabou completamente, ele faliu. No Brasil, tá, gente? Tô falando Brasil. Ele faliu. E aí eu acho que foi onde as coisas começaram a desandar, na minha humilde opinião, tá? No meu ponto de vista. Por quê? Porque começou a vir inconscientemente para nós, né? Nós, os usuários das redes, porque para os construtores dela, estava tudo muito planejado, estava muito arquitetado já, né? E vocês vão entender mais na frente desse vídeo, fica aí para vocês entenderem o porquê que eu tô afirmando isso. Surgiu então aquela necessidade de, poxa, eu tenho que ver agora, porque vai ser deletado isso aqui em 24 horas, né? Mas aí, vamos lá, vamos voltar aqui no meu raciocínio da linha do tempo. Pulando de 2017, da minha época da TV, para 2020, que é onde eu comecei tudo, onde foram os meus planejamentos, onde as coisas foram se formulando na minha cabeça. E aí eu comecei todo o meu planejamento de mudar de vida, de sair do país, de recomeço, de reconstrução. E aí eu comecei a olhar o Instagram de uma outra forma. E eu tô aqui só falando especificamente do Instagram, porque eu nunca fui de outras redes sociais, TikTok, Snap, Twitter, não. Eu tinha, mas não usava. Algumas pessoas já até comentaram uma coisa assim comigo, mas tu não usa, Nath, o Instagram, mas você tá aí gravando o vídeo no YouTube. E uma coisa eu vou ser muito sincera com vocês, pra já deixar bem claro e pontuar aqui no início da nossa conversa. O YouTube, ele é, pra mim, pra muitas pessoas consumidoras, ele não é considerado uma rede social, ele é uma plataforma onde desde sempre, né, no nosso dinossaurozão aqui, o YouTube, nós temos a chance de filtrar os conhecimentos, do que é que a gente quer buscar, do que é que a gente quer ver. A gente filtra os conteúdos, praticamente, que a gente quer acrescentar para a nossa lista, né, que a gente quer ver, tá? E por ser uma plataforma, ele te permite fazer vídeos longos. Se eu quiser colocar aqui um vídeo de 2 horas, eu vou colocar de 3, eu posso. Então, a gente acaba, com isso, retendo mais informação. E são informações boas, dependendo daquilo que você busca, né? Aqui também tem muito lixo, não vamos também generalizar. Então, em relação a vídeos curtos que a gente tem no Instagram, o YouTube é completamente diferente. Ela é uma coisa muito mais educacional. São vídeos longos, são vídeos que você assiste na sua televisão, um hábito que está extremamente raro, né? Você junta a sua família, seus amigos para assistir coisas do YouTube que você quer ver, que são mais úteis. Então, e o YouTube ainda você consegue achar bons canais, pesquisar assuntos, palestras, você consegue ver documentários, pode ver que está ali, por exemplo, 10 anos, 15 anos publicado, e assim, ainda assim, atemporal. Ou seja, esses vídeos curtos, eles não tem como a gente adquirir.
esse conhecimento que a gente adquire com vídeos maiores, por exemplo, no YouTube. E sim uma mistura de muita coisa, sabe? Na verdade, um hormônio, uma dopamina barata que a gente está consumindo, ruim, por sinal, uma dopamina ruim, que te mantém preso apenas num ciclo vicioso, né? Rápido, uma recompensa muito fácil, uma recompensa imediata, que é o efeito da dopamina. E fora as questões de te manter preso, te manter realmente aprisionado num sistema que te consome ali. Faz você procrastinar mais, faz você ter preguiça, literalmente, de fazer coisas difíceis no seu dia a dia, porque a dopamina fácil tá ali na tua cabeça. É uma coisa que eu não via muito sentido, né? É uma coisa que acabava em 24 horas. Isso eu tô falando lá, quando começou a surgir os stories. E foi isso que me incomodou, esse surgimento desses stories, seguindo nesse mesmo contexto que eu tô falando da época. Eu percebi que o Instagram, ele tava realmente me prejudicando. Ou seja, eu fui percebendo a sensação que o Insta tava me dando, que era uma sensação de escassez, sabe? Daquela coisa rápida, de você ter que estar checando, na verdade, o Instagram por muito tempo, todos os dias. De você ter que voltar para saber o que aquela pessoa tá fazendo hoje ou amanhã. Porque na nossa cabeça, tipo assim, se eu não olhar isso agora, eu vou perder. Eu vou perder o que essa pessoa tá fazendo. Não vai ter como eu ver mais. Onde é que eu vou ver? Qual vai ser o lugar que eu vou ver isso que ela tá postando agora, nesse momento? Ia me fazendo ficar presa ao Instagram todos os dias. E, por sinal, conteúdos inúteis. Porque ele era deletado. Ou seja, eu tava consumindo um conteúdo que claramente ia ser destruído em 24 horas. Eu não vou poder acessar amanhã, como eu falei, né? De novo. Mas que nada daquilo estava servindo para minha vida. O que aquilo estava acrescentando para mim, gente? Eu parei para observar, peraí. Aí eu comecei a comparar, sim, o Instagram é uma droga. Eu comecei a pesquisar muito sobre rede social para tirar isso da minha cabeça, tentar formular alguma coisa na minha cabeça. Eu me deparei com um documentário, eu vou deixar até o link aqui para vocês verem. E nesse documentário tinha uma frase que dizia assim, que as únicas duas indústrias que usavam o termo usuários eram drogas e redes sociais. E aí, nessa época, eu me vi nesse exato estímulo, o de consumir conteúdo e o estímulo de postar conteúdo. E, na maioria das vezes, conteúdos supérfluos e inúteis. O que é que você almoçou? O que é que eu poderia falar de mim hoje? Alguma coisa que eu tô sentindo. Por exemplo, acabou de chegar aqui um produto que eu comprei, sei lá, um produto de cabelo. E, na minha cabeça, o primeiro estímulo que vinha pra minha cabeça era, eu vou ter que postar sobre esse shampoo, o porquê que eu comprei esse shampoo, onde foi que eu vi, quem foi que me indicou e tal. Então, assim, quando o meu cérebro, ele tava vendo qualquer coisa que eu tava fazendo, qualquer movimento na minha vida, eu precisava compartilhar. Então, como no caso do shampoo, eu comprei algo novo, eu vou fazer uma story. Hoje mesmo eu vou fazer uma story disso aqui. Eu fui pra academia, eu fiz um treino, eu vou ter que postar. Tá? O filme que eu vi, o livro que eu li, ou seja, eu tava tentando enganar a minha cabeça, achando que aquilo estava me ajudando, por exemplo, a vender, a divulgar, sabe? Que era o meu trabalho, como eu falei pra vocês. Mas eu comecei a perceber depois que o tempo passava e eu ali, vendo aqueles vídeos totalmente aleatórios que o algoritmo ele mandava pra mim. E o tempo simplesmente passando. Quando eu ia ver, eu perdia 2 horas do meu dia facilmente, né? Eu não conseguia fazer mais nada. E pior que isso, aquela coisa toda que eu consumi naquele momento, aquelas 2 horas, levou para o meu cérebro várias situações diferentes, porque aí são histórias, né? Me deixava cansada. Não fazia sentido aquilo, aquele cansaço mental. Então eu comecei a me perguntar, por que aquilo tinha um poder no meu cérebro muito maior do que as coisas ao meu redor, do que a minha experiência real? Porque um conteúdo, que eu chamo de conteúdo que se evapora, podia ter tanto valor assim. Um conteúdo inútil, vazio, rápido, que já ia desaparecer. Se ele ia desaparecer, na minha cabeça significava que ele não teria nenhuma relevância, importância. Porque se ele tivesse realmente essa relevância, essa importância, ele ia permanecer, não é verdade? E não sumir. E aí eu vi que funcionava exatamente assim. Para o meu trabalho, eu teria que postar muito para ter relevância.
para as pessoas consumirem aquilo todos os dias. Porque se eu não postasse muito, eu não teria qualidade. Então, eu teria que postar qualquer coisa para o algoritmo ficar me recomendando o meu perfil para o meu seguidor, para eu ser vista, para que eu conseguisse vender aquilo que eu estava trabalhando. Como eu estava decidida, né, a mudar e dar esse up, deixar essa vida para trás e recomeçar, a rede social também fazia parte desse processo. E eu posso afirmar para vocês que foi uma das coisas que mais melhorou a minha vida, em vários sentidos. Eu consegui movimentar os meus projetos, eu consegui movimentar mais questões pessoais mesmo, sabe, minhas, fora dessa onda de rede social. Tudo fluiu, gente. Eu posso dizer para vocês e confirmar que tudo fluiu. Ou seja, o meu offline, ele me deu a chance de organizar as minhas ideias. Os meus planos, eles tiveram mais sentido, tiveram mais foco. E sem falar naquela coisa, né, que parece ser até um pouco clichê, mas que hoje para mim faz todo sentido. É que o segredo do sucesso é o segredo. E esse detox, né, exatamente esse detox do Instagram, que eu fiz na época, que eu tava com uns planos, né, que foi, como eu falei, de 2019 para 2020, na verdade, fez todo sentido. E aí, o resultado, tudo fluiu. Eu consegui realmente recomeçar, comecei os planos, botar em prática, sair do país. E aí, depois de um tempo, mais precisamente uns 3 anos aqui, a vida um pouco mais nos trilhos, né, mais estável, inclusive com a minha permanência no país, sem nenhum problema com imigração e tal. Outra realidade, inclusive casada. Bora então trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? E aí eu decido voltar para o Instagram, por pura necessidade de divulgar os meus projetos, que até então eles estavam engavetados, que foi no caso a terapia holística e esse canal do YouTube. Que aliás, lá na época da TV, o YouTube, ele era também um lugar que eu publicava os meus programas. Então, alguns momentos desse trabalho, como cobertura de shows, aquela coisa toda que eu fazia no programa, era colocado no YouTube. Vou deixar aqui um trechinho para vocês verem, curtirem, inclusive, saudades do meu tempo de apresentadora de programa. O etc e tal, veio conferir de perto. O que foi isso? E o que foi isso? Conta pra mim a emoção que você teve nesse momento de Canoa Quebrada, um showzão desse, repertório maravilhoso. Que foi esse povo aí, esse povo que faz a diferença, né? A gente acho que tem uma história, Filipão com essa região, com Canoa Quebrada, com Aracati, com Fortim, com esse público todo, com a TV Sinal, né? Etc e tal, né? Então, assim, rola uma química, é muito bom quando rola essa química, porque isso em cima do palco vira uma energia que não tem tamanho, né? Então, assim, se não for isso, às vezes a gente vai num canto, faz o mesmo show e o público às vezes fica ali, é o mesmo repertório, a mesma coisa. Mas quando, é outra vibe. Quando tem essa... Pessoas que vêm de fora, que estão começando a carreira, né, e amigos meus... Espaço, assim como todos nós. E eu trouxe já muita gente de fora. E sabe como é que o pessoal vê o trabalho do etc e tal, no Instagram, no Facebook, gosta, liga, entra em contato, a gente pode participar do seu programa? Tá entendendo? E vem, participa, a gente dá também a chance. Mas sempre assim, casado com um artista local, que eu sempre estou fazendo isso, entendeu? Então assim, eu acho inadmissível que a gente... Mas eu vou dizer pra vocês, foi o pior erro. Foi o pior erro pra eu cometer, foi misturar novamente esses dois mundos. E eu vou tentar explicar pra vocês aqui como é que isso afetou novamente a minha saúde mental. E dessa vez, eu tenho certeza que foi mais forte. Prejudicou até o meu trabalho no YouTube, porque eu estava com uma constância aqui no YouTube. Eu estava conseguindo manter 2, 3 vídeos por semana. Gente, eu parei total. Tem uns 2 meses, eu acho que tá entrando nos 3, que eu não publico mais nada. Comecei a sentir uma coisa que eu não sentia há muito tempo, desde lá do Brasil. Desde o Brasil, aquele cansaço mental, aquela coisa, né? E algumas pessoas, elas podem até argumentar da seguinte forma: mas o Instagram hoje é uma rede social que você precisa estar nele para conquistar o seu espaço profissional, o seu dinheiro. É tanto que tem profissionais enormes e várias áreas. Você precisa estar lá para conseguir ter mais visibilidade na sua área, né, profissional, digamos assim. Ok, mas eu falo para vocês que onde eu conseguir ter essa valorização do meu trabalho, por menor número que seja de pessoas que gostem disso, né, vamos colocar assim, de visibilidade, autoridade no que eu
falo, do que eu faço, vieram me buscar, vieram me procurar, foi aqui no YouTube, não foi pelo Instagram. E, gente, na boa, tá? O intuito desse vídeo aqui não é falar pra vocês, agora saiam do Instagram, porque o Instagram é isso e aquilo. Óbvio que eu não tô aqui pra isso, eu tô falando na minha experiência, de como ele entrou também nesse processo de recomeço, como ele foi importante, o sair dele, né? Porque quando eu tentei voltar, eu não vi nada que me ajudasse a agregar ao que eu realmente acredito e ao que realmente eu estava trabalhando. Porque ao mesmo tempo que eu ia lá postar o meu trabalho, e vez por outra também, lá no Instagram eu postava a minha rotina, eu caía na armadilha novamente, de buscar esses conteúdos fáceis, né? Buscar stories da vida de outras pessoas. Eu ver vida de outras pessoas, coisas que eu detesto, né? E aí eu fui percebendo o que o algoritmo estava tentando fazer comigo, gente. Preste atenção nessa parte do vídeo. De cara eu me assustei com isso. Tava totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha visto há alguns anos atrás, que já me assustava. Sabe? Já era alguma coisa que eu fiquei muito preocupada. E agora, gente, posso afirmar pra vocês, foi muito pior. Eu fiquei realmente assustada. Eu fui fazendo alguns testes, sabe? Na verdade, e eu percebi que o que ele queria engajar com a minha conta e com o meu perfil não era o meu conteúdo, e sim o conteúdo dele. E sabe, um mundo difícil de entender, de assimilar, de entender os verdadeiros valores das pessoas. Eu percebi, gente, uma necessidade da gente, por exemplo, vamos botar aqui um assunto bem polêmico. Se pronunciar na política, por exemplo. Se você não falar mal desse político, você tá junto com ele. Se você não acabar com a vida daquele cara nos seus stories, você é um deles. Como assim? Como assim? É uma coisa tão bizarra, sabe? E o Instagram, ele te dá essa pressão para você fazer parte e engajar, para ter números. Tem um termo, sabe, que eu nem gosto muito desse termo, porque virou a modinha dos coaches, que é a neurociência. E a neurociência, ela é uma área supostamente nova nesse ramo científico. Eu acho que eu peguei esse ranço, gente, dessa palavra neurociência, por conta desses livros de autoajuda, porque 90% eles vão falar de neurociência. Mas tem uma coisa que a gente pode tirar, né, que é o fato que eu acredito que tem a ver, que é o uso intenso dessas redes sociais. Elas estão tendo a capacidade incrível de modular o nosso cérebro de um jeito, gente, que você acaba virando o produto. É isso mesmo. A gente precisa encarar. Não somos nós que manipulamos os nossos perfis. Nós somos o produto. O produto nas mãos desses caras. E principalmente para aquela pessoa que fala assim, eu não posto nada. Né? Aquela típica pessoa que tem ali um perfil só pra estar bisbilhotando, sabe, a vida das pessoas, não tem nada no feed, não tem nada, não posta nenhum story, mas tá ali, só bisbilhotando. Esse aí é o pior produto usado pelas redes sociais, porque o estímulo tá ali, nele principalmente, de amanhã tá lá novamente para acompanhar novamente aquela pessoa. E foi exatamente com essa estratégia, demos um jeitinho para que alguns influencers ficassem milionários, ou seja, às nossas custas, com o nosso tempo, com a nossa atenção, às vezes deixando até de fazer algo tão precioso, muito mais interessante, para estar ali vendo a vida famosa daquela pessoa, né, famosa, o que ela comeu, qual foi a roupa que ela comprou, qual foi a declaração nova que ela fez ali, naquele momento turbulento da vida dela que ela tá passando, porque aconteceu isso com a vida dela e tal, ela sofreu uma perseguição de um hater e tal, sei lá, gente. Enquanto aquele assunto ali, ele tá em pauta, ele tá engajado, né? Ele é um número pra rede. E ele é dinheiro, muito dinheiro, para aquelas pessoas que construíram aquela estratégia. Quer um exemplo? Vamos assistir um filme. Suponhamos que a gente junta ali uma galera, sei lá, a sua família, e aí vamos assistir um filme aqui, botamos um filme aqui pra assistir. Alguém da turma pedir uma pausa para ir no banheiro, tomar uma água, sei lá. Dá um pause ali no filme. Qual é a primeira coisa que você vê o pessoal fazer? Celular. Pega o celular ali, vamos ver o que foi que aconteceu ali naqueles 30 minutos que eu tava aqui perdendo vendo o filme. Gente, não aconteceu nada. Mas você tem tanta notificação, né? Você tem tanta notificação que você abre lá o Instagram para ver o que aconteceu. Então chega um determinado tempo que a tua mente, ela tá no automático para viver aquilo ali da tela. A gente já não consegue
mas viver normalmente. Tu não consegue mais assistir um filme em paz, se não for pensando naqueles stories que tu viu. Você não consegue mais ler um livro. Livro também nem se fala, né? Já não é mais o nível. E você não consegue conversar, gente, conversar. Um puta pôr do sol, por exemplo. Eu morei a minha vida toda não, uma boa parte da minha vida bem pertinho da praia. E eu via muito isso. Eu cheguei, confesso, a fazer isso, né? Eu tava mais preocupada em tirar foto do pôr do sol, tá? Do que ver o pôr do sol com os meus olhos. Então, o pôr do sol acabou ali, 5 minutos acabou, e gente, acabou, e escureceu, e eu ia pra casa vendo aquilo ali que eu tinha visto pra postar. A mesma coisa acontece, por exemplo, num show. Você vai num show, às vezes o artista tá lá, aquele sonho que você tinha de ver aquele artista era um sonho pra você. Ir pra um show de um artista daquele. E o teu intuito ali é não assistir, não curtir aquele show. É gravar o show. Ou seja, você assiste o show pela tela do seu telefone. Porque a tela, no final, a experiência se torna mais importante até. Isso é muito triste de falar, mas é verdade. Ela que vai tornar esse momento real pra você, porque você vai postar. Gente, eu não tô falando aqui de registro de vídeo, de foto pra você ter guardado, pra você recordar como tuas lembranças. Eu não tô falando nada disso, né? Porque isso faz parte, isso é super importante, inclusive você ter registros seus daquele momento. Não tô falando disso. Vocês sabem muito bem o sentido que eu tô falando. Esse é o cenário que a gente tá vivendo. Que a gente acha que tá na Disney, né? Passeando. E você, na verdade, tá vendo essas empresas, uma engolindo a outra, para dominar a tua atenção, a nossa atenção, e modelar o nosso pensamento, que eu acho que é o mais grave de tudo. Essas redes sociais, com a vinda dos stories, que eu acho que foi onde parou tudo, assim, realmente, surge esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que te obriga a passar o dia ali vendo o que é que tá rolando, porque amanhã você não vai mais poder ver. Influenciadores dando um golpe hoje, na cara dura, na cara de pau dos seguidores. E a galera ali, ó, aplaudindo, babando, as pessoas apoiando, defendendo, tá? Eu lembro que perfis que eu segui há muito tempo, que até eu fiquei muito decepcionada de estar entrando em modinhas de joguinhos, essas coisas que eu não vou entrar aqui no mérito, mas assuntos que engajam e que, de certa forma, vão deixar eles em destaque, né? Eles não vão sumir. Pra mim, permanecer naquele lugar não fazia mais sentido. Eu tava caindo novamente naquela mesma armadilha do tempo atrás, né? De estar ali tentando divulgar o meu trabalho, divulgar o meu conteúdo, ser vista pelos meus inscritos, e o algoritmo me empurrando, me exigindo para eu ser vista. Eu precisava fugir da minha essência e entrar em assuntos que nada tinha a ver com o que eu queria pra mim. Só pra eu ter like, só pra eu conseguir números com isso. Gente, eu realmente precisei sair novamente do Instagram. Essa decisão tive que tomar novamente. E sair do Instagram é muitas vezes visto sim como sumiço. E eu vou afirmar isso pra vocês, porque de 2 meses pra cá eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que vieram com aquela velha frase: Nath, cadê você? Tá tão sumida. Eu tô aqui. Eu sempre estive no mesmo lugar. Só que a diferença pra mim pequena é que eu não tô mais no Instagram, mas pra o resto da humanidade parece ser muito grande. Então, não foi um sumiço. Foi um renascimento novamente. Foi uma cura, porque tá fora não é desaparecer, é reaparecer. Só que foi pra mim. Você não some das redes, você ressurge com a sua própria presença, gente. Esse retorno é bem silencioso, sim. Ele não é compartilhado, mas ele é profundamente transformador. Porque hoje, nessa era que a gente vive, nesses dias de stories, vídeo que começa sozinho, você não precisa nem clicar, né? O problema, gente, é esse barulho, essa gritaria toda, que aí tu vai ficando muito sobrecarregado. A mente fica agitada, o coração fica ansioso, o espírito desconecta. Até que você não sabe mais o que é seu, o que é do outro, o que é mais importante. E é nesse ponto que o silêncio se torna muito urgente. As redes, elas foram criadas para nos conectar, como eu falei no começo, mas acabaram nos afastando do que realmente importa, da conexão realmente importante que é com a gente. A gente se compara, se cobra, se mede por números. Mas é aí, se você escolher sair desse ciclo, não vai ser por fraqueza,
tá? Por mais que você pense que ficar fora das redes é rejeitar esse mundo, é ser diferente, é escolher realmente o seu mundo, é sentar em silêncio com seus pensamentos, por mais desconfortáveis que isso seja, mas nesse momento você dá espaço para que as respostas que você tanto busca, elas venham, né? E não vem de outras pessoas, não vem de outras fontes, mas vem de você, né? E tem mais, quando você sai das redes, o tempo muda. Parece que ele desacelera, as horas elas começam a render, os olhos descansam, a mente respira. Aí você lembra do céu, você lembra das árvores, você se lembra de tanta coisa. Pequenas coisas assim à sua volta que podem se tornar grandes. E isso é muito bom. Você começa a perceber que não precisa se mostrar o tempo todo. Não tem essa necessidade, você se liberta disso de uma forma que você não precisa se envolver em polêmica, em estar ali dando sua opinião, consumir tendências. Você pode apenas viver, ser, existir em paz com quem você é, mesmo que ninguém esteja vendo. E é claro que o digital ele tem seu valor, gente, não vamos tirar o valor que ele tem. E é aqui, inclusive, que a gente se encontra, né? A gente rever pessoas, mas tudo tem que ter seu limite. O problema é nunca mais estar offline, porque o descanso da mente exige desligamento. Então, sair das redes por um tempo, ou pelo menos por muito tempo, ou definitivamente, é como fazer esse jejum moderno, né? Um jejum de distrações, de comparações, de validações externas. E no começo é difícil, a abstinência é difícil. Dá saudade, dá medo de estar perdendo alguma coisa importante, mas depois, gente, dá uma paz, dá uma clareza, dá um reencontro com a gente. Você começa a entender que estava sentindo, mas você não conseguia nomear aquele sentimento. Porque agora o teu espaço está livre, né? O espaço para sentir, para entender, para a tua luz acender. Uma luz que vem, não é das telas, né? Mas vem daqui de dentro, vem do espírito. Porque a conexão verdadeira, ela transforma. E ela não depende de clique, de like, né? Mas da tua intimidade com o que você acredita. Então, se você sente que está saturado, não sabe de onde é, está cansado, fragmentado, talvez seja a sua hora também de fazer essa decisão. E não é de fugir, mas é de conseguir se encontrar de novo com a sua essência. E você não precisa explicar essa ausência para as pessoas. Quem precisa de você, quem gosta de você, vai entender a tua verdade, a tua decisão. E quem não entender é porque não é para estar com você nesse momento e nunca. Se hoje você decidir fazer uma pausa, saiba que é um ato sim de coragem. Porque parar nesse mundo de pressa, nesse mundo digital, nesse mundo de comparações, é se jogar num mundo que as poucas pessoas hoje têm esse privilégio, é cuidar de si, cuidar da sua vida, da sua espiritualidade, por exemplo. E você merece, sim. Nós merecemos todo esse cuidado. A gente merece ouvir o que tem aqui dentro de novo. E com isso tudo, com essa minha saída novamente do Instagram, né, eu consegui novamente me livrar, esse detox foi muito importante para eu me sentir livre, para eu me sentir mais confiante, por exemplo, para voltar a gravar vídeos aqui no YouTube, porque eu tô sendo cobrada, sim, eu tô sendo cobrada por essas pessoas que procuram pelo meu trabalho, porque ao contrário do Instagram, você tem que ficar procurando as pessoas para te validar, enquanto que aqui no YouTube procura por você quem realmente se interessa pelo teu trabalho, e isso é muito gratificante. Então, por conta de vocês, por conta desse carinho imenso que eu recebo aqui, eu estou retornando, estou fazendo minha agenda de vídeos, né, escolhendo temas, escolhendo coisas para fazer que vocês gostam, que eu sei que vocês gostam aqui, e sim, eu vou começar novamente essa constância de vídeos, né, aos pouquinhos, né, no meu tempo, para que as coisas fluam naturalmente, sem pressa, sem exigência, para quem trabalha com verdade, para quem trabalha com essência, para quem traz esses vídeos longos, maravilhosos, que a gente ama consumir, que eu sei que você está aí do outro lado, que você faz questão de estar aqui comigo sempre. E eu espero de coração que esse vídeo ele tenha feito algum sentido para você. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.